Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Jornalismo, Bandeirantes. Recentemente, nós tivemos uma manifestação do Lula a respeito de um reconhecimento de uma data. E um projeto foi redigido e que, na verdade, não é nem feriado que está sendo estabelecido. Nem há proposta de se fazer um feriado nacional. Essa deveria ser a proposta, aliás, pela importância da data. Mas não é. Mas é apenas um reconhecimento do país do que aconteceu no dia 2 de julho de 1823. E é gozado, Ronald, Bia, todo mundo que está com a gente, que uma das primeiras reações na imprensa foi dizer que o Lula queria mudar a data comemorativa da independência, de 7 de setembro para 2 de julho. E não é isso, definitivamente não é isso. Mas não há o que comemorar 7 de setembro se não se compreende a importância do que aconteceu quase um ano depois, em julho do ano seguinte. A independência foi proclamada, gritada, bradada naquele 7 de setembro de 22, mas no ano seguinte ainda havia tropas portuguesas que tentavam, inclusive, restaurar, se não todo o território brasileiro, mas grande parte dele, inclusive a Bahia, inclusive o Pará, como colônia portuguesa. Sem os efeitos, pois, da independência. É claro que aconteceu naquele 2 de julho, que os baianos comemoram solitariamente, o que é um grave erro nacional, tem de ser uma comemoração nacional, não pela comemoração em si, né? Comemorar no sentido exato da palavra, ou seja, trazer à memória, entender o que aconteceu. E naquele 2 de julho de 1823, as forças brasileiras, e aqui, quando falamos em forças brasileiras, é um conjunto de grupos sociais, militares e civis, que derrotaram e expulsaram as tropas portuguesas estacionadas então em Salvador. E ali declarava-se a independência da Bahia, mas foi muito mais do que isso. Ali consolidava-se a independência brasileira em relação a Portugal e tornava essa independência irreversível, mas mais do que isso, garantia a unidade nacional. O país esteve próximo, realmente muito perto, de ser seccionado, dividido. Era uma secessão que ameaçava a unidade brasileira. O Brasil não seria o que é, como território, como unidade, sem aquela vitória em julho de 23. E esse processo de emancipação na Bahia, ele não é contado. Muitas vezes ele é mencionado de passagem. E ele foi turbulento, ele foi sangrento, ele foi
dramático. Havia uma presença imensa de portugueses, de tropas portuguesas. E os baianos, meses antes do brado de Pedro, em fevereiro de 22, eles se insurgiram contra o domínio português. O Brasil estava naquele limbo, porque com a vinda da corte portuguesa, que fugia de Napoleão, a corte veio para cá, o Brasil deixou de ser colônia para ser uma espécie de centro da corte portuguesa, e o Rio de Janeiro, com Lisboa, a condição de capital do reino português. Mas quando Dom João volta para Portugal, em razão das revoltas liberais, e havia muita pressão em Portugal para que Pedro I também fosse, e ele decide ficar até para garantir que Portugal não perdesse o Brasil. Então era um momento de muita dificuldade, e havia em Portugal vários movimentos políticos, e um deles queria que o Brasil simplesmente tivesse restaurado a sua condição de colônia. Uma colônia imensa, riquíssima, mas colônia. Mas antes de Pedro I bradar pela independência, os baianos se insurgiram contra o domínio português. Combates intensos e participação do povo, inclusive de escravos. Só que a independência não trouxe a liberdade. Eles continuaram escravos. A vitória, que só vai ocorrer no ano seguinte, em 23, no 2 de julho, acabou com o último grande reduto do domínio português no Brasil. É a consolidação da independência. E os baianos, com muita razão, se orgulham desse dia, dessa data, desse feito. Mas a consequência foi nacional. Nacional. Não há a menor dúvida. Vale notar que o processo de independência na Bahia, ele ocorreu de forma paralela, repito, de forma sangrenta, vários meses, as datas exatas da historiografia, 19 de fevereiro de 22 é o começo desse grande movimento, e a data final, essa indiscutível, 2 de julho de 23. A primeira, 19 de fevereiro de 22. Um ano e meio. Um ano e meio de luta, de batalhas, de sangue derramado. E a Bahia já havia tido a sua conjuração no final do século XVIII, 1798, e se tornou um centro de movimentos pela independência. Inclusive, baianos participaram da chamada Revolução Liberal do Porto, na cidade do Porto. E em fevereiro de 21, houve a chamada Revolução Liberal da Bahia. Foi um levante constitucionalista que queria reduzir o poder monárquico, basicamente trazendo para o Brasil e para o debate político brasileiro o debate que havia em Portugal, feito pela Revolução Liberal em Portugal. Bom, o fato é que em novembro de 21, quase um ano antes da independência brasileira, militares portugueses atacaram soldados brasileiros. Houve uma batalha sangrenta na Praça da Piedade. Aí houve a eleição de uma nova junta governativa em janeiro de 22. A corte portuguesa impôs o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo como comandante de armas da Bahia. Tiraram o brasileiro Manuel Pedro, que defendia a autonomia. E aí, em fevereiro, após a confirmação da nomeação do Madeira de Melo,
militares brasileiros iniciaram uma sublevação no Forte São Pedro, no quartel de Palma, no quartel da Mouraria, e a população se manifestou. Mas houve um episódio. Essas instalações militares foram bombardeadas pelos portugueses. E aí, um grupo de militares se refugiou, militares brasileiros, que eram atacados pelos militares portugueses. Esse grupo se refugiou num convento da Lapa. Os portugueses foram para invadir o convento, invadiram. E a Soror, Joana Angélica, uma religiosa, foi assassinada a golpes de baioneta pelos portugueses. Isso se espalhou por Salvador, pelo Recôncavo, e virou uma insurreição. O assassinato dessa religiosa católica pelos portugueses levou militares, fazendeiros, trabalhadores do comércio, das fazendas, escravos. Eles passaram ao ataque, se organizaram. Foram acossados, tiveram de sair de Salvador, e aí muita gente foi para aquelas fazendas do Recôncavo Baiano, e o Recôncavo se torna um centro da resistência, Cachoeira, Santo Amaro. E em junho de 22, antes, portanto, da independência, houve uma consulta popular que referendou o título de Dom Pedro como regente constitucional e defensor do Brasil. As tropas de Madeira retaliaram essa ação, bombardearam a vila com uma canhoneira ancorada no rio Paraguaçu. Atacaram civis, mataram civis. E houve então a formação das juntas de defesa e o Dom Pedro decidiu entrar na história. Não apenas mandando soldados, mas buscando apoio internacional. O mercenário francês, o Labatut, foi contratado para auxiliar as juntas de defesa na luta contra a coroa. Aqui era basicamente Dom Pedro enfrentando a coroa, mas não o próprio pai, enfrentando aqueles que queriam manter o Brasil na condição de colônia sob domínio integral de Portugal. E essa esquadra do Labatut foi impedida de aportar em Salvador por navios de Portugal. Mas aí entra uma figura, já em maio de 23, uma figura com muito mais poder de fogo, o famoso Thomas Cochrane, almirante inglês, a serviço de Pedro I. E aí os portugueses é que ficaram cercados, e a rendição foi acontecer no 2 de julho, quando as tropas libertadoras entraram em Salvador, oficializaram a independência da Bahia, mas cá entre nós, consolidaram a independência brasileira e impediram que o Brasil fosse dividido, seccionado. Até porque a resistência não se limitou à Bahia, mas também houve resistência no Maranhão, houve resistência no Pará. E com a derrota na Bahia, os portugueses, militares portugueses no Maranhão e no Pará ficaram enfraquecidos. Aí foi a rendição total. Mas o Brasil corria o risco de tornar-se independente, mas ser uma grande parte de seu território. O imenso Pará, o Maranhão, a Bahia. Então, o 2 de julho é uma data nacional. E é correta essa proposta de tornar uma data a ser comemorada nacionalmente, mas nem colocaram feriado. Nem colocaram como feriado, como proposta de ser um feriado. Talvez no futuro se torne, né? Mas é interessante essa manchete mentirosa, né? De que queriam mudar a data da independência.
ela, na verdade, é apenas uma expressão pequena, quase insignificante, do que aconteceu durante todo esse tempo. Todos os levantes estaduais, regionais, locais, do Rio Grande do Sul ao Pará, Do Rio Grande. tudo, balaiada, farrapos, e até revoltas como a dos malés, né? Os escravos muçulmanos, elas são tratadas como acontecimentos marginais, há menções esporádicas. Hoje, claro, há tanta informação circulando que as pessoas começam a ter contato. Mas não apenas eram tratadas, e ainda são, como acontecimentos marginais, em dois sentidos. De estar à margem da história, mas como se tivessem sido executados, realizados por personagens à margem da sociedade brasileira. E tentam, inclusive, associar, combinar com essa marginalização dos acontecimentos históricos a ideia que foi cuidadosamente plantada, regada, alimentada, do povo resignado, que tudo aceita, que tudo acata e recebe com sorriso. Deturparam, inclusive, um estudo genial do Sérgio Buarque de Holanda, quando fala do sujeito cordial, do brasileiro cordial. E aí, brasileiro cordial tinha muito mais a ver, na verdade, com as estruturas patriarcais e patrimonialistas, ou seja, familiares e partidárias, que estabelecem laços de poder e de dominação no Brasil. Era disso que Sérgio Buarque tratava. Pegaram só a expressão, o brasileiro cordial, e cordial ali ele foi ao sentido original, que tem a ver com coração. O que explica aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Isso tem tudo a ver com a ideia, esse rapto, esse sequestro, esse uso indevido desse achado genial do Sérgio Buarque de Holanda, tem a ver com essa ideia de alimentar, de fomentar e virar, inclusive, um processo cultural. Por quê? Por que o 2 de julho incomoda a historiografia oficial? Porque ali é o povo organizado, se organizando para um objetivo libertador. E a ideia que se opõe a isso é a ideia de que a história brasileira ela só pode se mover por ação de suas elites. Ela só pode ser realizada por ação de suas elites, por suas elites, sobre uma multidão de resignados cordiais. Essa ideia, ela transformou-se numa herança cultural. Ela foi sendo transmitida geração após geração. Abriram uma exceção para a Inconfidência Mineira, não para o movimento. O movimento recebe o mesmo tratamento dos outros, de algo marginal. Mas era preciso, a República entendeu assim, no berço da República, que era preciso ter a imagem de um herói nacional que havia se levantado contra o jugo português e contra a monarquia, ao fim.
E Tiradentes ser transformado. Tiradentes foi heróico, realmente foi. Tiradentes enfrentou as forças dominantes. Não era nem contra a monarquia, né? Porque nem se cogitava. Imagina, são acontecimentos ali contemporâneos dos acontecimentos da Revolução Francesa, do que veio depois da Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira se dá naquele período. Não eram ideias republicanas, não havia um problema com a monarquia, mas com o sistema de impostos, com o roubo da riqueza aqui produzida, com as imposições cada vez maiores, quando havia problemas, como dizem hoje, fiscais, e a corte mandava apertar a botina, precisava arrecadar mais, tirar mais, aumentar as cotas que deveriam ser entregues à corte portuguesa. Então Tiradentes foi, sim, um sujeito de atitudes heróicas, corajosas, corretas. Mas a República tratou de idealizá-lo, até em imagem, né? De idealizá-lo, para, mesmo buscando, no final do século XVIII, mas buscando alguém que fosse uma espécie de personificação do movimento republicano. E nada a ver, Tiradentes não tinha nada a ver com o movimento republicano. Ele tinha a ver com a luta por menos injustiça, menos opressão tributária. Mas por isso foi uma exceção. É interessante esse medo, e não é um fenômeno brasileiro, o medo dos movimentos que reúnem trabalhadores, muitas vezes trabalhadores, empresários, como nesse caso na Bahia. Havia fazendeiros, empregados de fazendeiros, comerciantes, empregados dos comerciantes, escravos se envolveram na luta. Mas não foram reconhecidos, né? Continuaram escravos. Mas houve uma revolução popular. E é isso que a história oficial não quer contar. A ideia, e hoje principalmente, isso tem sido rapidamente alimentado para que os indivíduos se isolem. Até aquilo que era admitido como concessão, que foi proibido durante o tempo. Nós citamos aqui outro dia Adam Smith, que protestava contra a proibição no Império Britânico a formação de organização de trabalhadores, de sindicatos, de organizações dos trabalhadores. Adam Smith se levantou contra isso. Mas depois os sindicatos se tornaram inevitáveis. Alguns países fizeram que o Estado absorveu os sindicatos, controlou-os. Getúlio fez isso no Brasil. Mussolini fez na Itália. Sindicatos sob tutela. O que é lamentável. O que é uma traição à ideia. Mas hoje, a ideia é extirpar as organizações coletivas, a ideia de consciência de classe. Não, vocês são indivíduos. Como o fascismo fez na Itália. Vocês são indivíduos. Vocês não são trabalhadores. Vocês não são mecânicos, padeiros, carpinteiros, lavradores. Vocês são parte da grande unidade que é a pátria. Essa é uma das canalices estabelecidas pelo fascismo. Uma das muitas. Isso se revigora hoje. Vocês são indivíduos. Sim. Mas o indivíduo deve ser livre. E a sua liberdade é que é combatida quando a sua organização, não para se tornar parte de algo amorfo ou para se tornar parte de engrenagem, mas para ser um indivíduo com força, para ter os seus direitos respeitados, para ter acesso
ao que produz, ao trabalho que ele produz. E essa ideia, inclusive, do indivíduo isolado, e mais do que isso, ensimesmado, desesperançoso, ela foi alimentada por intelectuais como Nietzsche e até pelo o novo existencialismo. Né? O novo porque não tem nada a ver com o existencialismo de Kierkegaard, que foi um gênio cristão, mas o existencialismo francês, e depois Sartre, figura máxima do existencialismo francês, rompe com isso. Ele rompe essa desesperança glamurosa, né? O intelectual desesperançado, que não tem a ver com nada, que abomina o coletivo, porque o bacana é ser um indivíduo ensimesmado, entristecido, cético, nihilista, como queria Nietzsche. Isso serve a uma ordem socioeconômica e a uma relação de poder. Isso serve a uma dominação ideológica. É instrumento da dominação ideológica. Por isso, muitos reduzem a história ou mentem sobre os fatos históricos, ou os omitem, ou os atiram pela janela da historiografia para que reste apenas o conto oficial. E as menções a acontecimentos marginais sem importância, quase coisas folclóricas. E é assim que o 2 de julho de 1823 tem sido tratado. Uma coisa ali, não, foi algo imenso. Imenso. Para a história do Brasil, não só da Bahia. É preciso resgatar, esse projeto está correto. E é preciso entender por que esses setores dominantes têm tanto medo do heroísmo do povo, meu caro Ronald Gimenez.